Bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Selene e eu conto um pouquinho da vida aqui na Europa, especificamente aqui na Espanha, em Barcelona, onde eu moro. Nós estamos na quarta semana da quarentena, os números de contágio continuam subindo, especificamente hoje nós estamos com 146.690 contágios aqui na Espanha, com mais ou menos 7.000 contágios a mais do que na Itália. Já passamos a Itália, só não alcançamos os Estados Unidos, que está com 430.000 contágios mais ou menos. Então, depois desse status, o que eu quero comentar hoje com vocês é não só sobre o momento que nós estamos vivendo, que nós estamos muito focados em como vencer esta ameaça do coronavírus, mas sobre o momento que vai vir logo depois, em 2 semanas, em 3 semanas, em um mês, mais ou menos, que é a saída do confinamento ou da quarentena e a volta ao mundo normal. E o desafio é como será esse mundo depois da quarentena. Então, antes de entrar no assunto, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Bom, o mundo depois da quarentena, como que ele vai ser? No momento, o mundo está vivendo uma crise mundial sem tamanho. As nações estão tendo que decidir, né, entre a saúde ou entre a economia. Por isso, muitas estão optando pela quarentena, outras pelo confinamento. Toda essa situação está levando a que os governos tomem decisões muito mais aceleradas do que se estivéssemos em um momento normal da economia. E essas decisões, de uma forma ou outra, vão moldar o nosso futuro, vão moldar o mundo depois da quarentena ou depois da crise do coronavírus. Em que momento os governos aprovariam tão rapidamente essa experiência das universidades ou das escolas online? Em que momento as empresas tradicionais conservadoras aprovariam tão rapidamente que 70% até 99% da sua força de trabalho trabalhasse desde casa, de home office, que agora se chama smart working, que é um trabalho através das novas formas de tecnologia. Home office já não se usa. Em que outro momento nós, cidadãos, permitiríamos que o governo controlasse a nossa liberdade, que é um dos direitos fundamentais da Constituição? Em que momento nós entregaríamos a nossa soberania? O poder de uma nação está no povo. Em que momento entregaríamos esta soberania ao governo? Porque essa tempestade que nós estamos vivendo, em algum momento ou outro, ela vai passar. E o que nós temos que nos preocupar, claro, é com o momento, é como enfrentar essa ameaça que nós estamos vivendo, como nos manter saudáveis, mas também nos preocuparmos com o impacto que todas essas ações que nós estamos tomando, ou que estamos aceitando, vai modificar o nosso futuro. Todo mundo está vendo como esta crise, como esta ameaça está levando a uma aceleração enorme da quarta revolução industrial, que é a digitalização. Tem o seu lado bom, mas também pode ter o seu lado negativo. Por quê? Porque a aceleração da digitalização, o que está levando a escolher entre duas situações? A primeira é escolher entre a saúde e a privacidade, né? Entre o totalitarismo, a vigilância totalitária dos governos ou a nossa privacidade, e entre a desunião das nações ou a solidariedade global. Com referência ao ponto número 1, se permitimos ou não a vigilância total do governo, o que acontece é que no momento nós estamos tendo que seguir regras para evitar o contágio com o vírus. E para evitar esse contágio, o governo está usando o método de monitorar as pessoas. O que acontece é que hoje a tecnologia permite um monitoramento muito mais profundo do que antigamente. Na China, no Japão, eles têm câmeras de calor. Então, por onde você passa, essas câmeras vão detectando a sua temperatura corporal e já identificam se você tem febre ou não, e você pode ser levado para um confinamento. Antes do ataque de 11 de setembro, por exemplo, não existia o detector de metais nos aeroportos. E agora nós temos que passar por ele. Será que nós teremos que passar também por um detector de temperatura, por câmeras de calor nos aeroportos? Não sei. Isso é uma mudança que pode acontecer no futuro. Outra coisa que a China tem
ela monitora todas as pessoas através dos seus smartphones, dos seus celulares, ela tem os dados de calor, de febre, reconhecimento facial, através do GPS do celular, ela sabe as áreas que você frequentou, se são áreas que têm maior número de contágios ou menor número de contágios, e a população tem acesso a vários apps que podem traquear e rastrear os seus contatos. Então tem uma espécie de semáforo que, de acordo com o GPS da pessoa, te mostra se aquela pessoa que está vindo é risco verde, amarelo ou vermelho, e assim você pode evitar o contágio com ela, o contato com ela. E isso não é só na China, em Israel também o Benjamin Netanyahu também permitiu usar técnicas e instrumentos de monitoramento dos terroristas com a população. Então, o que pode acontecer? Muitos governos e muitos cidadãos que antes não permitiriam jamais esse tipo de intervenção e de vigilância, por causa da epidemia, acabam permitindo. E isso acaba se tornando um estado normal. A população acaba aceitando esse tipo de vigilância de uma forma tácita. Por exemplo, por conta dessa tecnologia, os governos podem exigir no futuro, não sei, que nós levemos braceletes de identificação de calor, e todos esses dados e essas informações passariam ao governo. Eles conseguiriam saber pela sua temperatura corporal se você tem ou não uma doença antes mesmo de você saber. Eles conseguiriam rastrear todos os lugares que você esteve, com todas as pessoas que você conversou, e detectar de onde surgiu uma infecção e atuar muito mais rápido. Isso parece tudo muito bonito, né? Mas tudo tem um lado bom e o lado ruim. Qual que é o lado ruim? É que o governo vai ter todos os seus dados. Ele vai saber com quem você falou, onde você esteve, que site que você acessou, os artigos que você viu, o que te fez rir, o que te fez chorar, e no final ele pode até saber a sua personalidade, a forma com que você reaciona, e a partir de aí controlar, te manipular e te influenciar de uma forma que você nem imagina que está sendo influenciado ou manipulado. Porque a mesma tecnologia que pode reconhecer a tosse ou a temperatura corporal pode também reconhecer uma risada ou um choro, e passa que o governo vai te conhecer melhor do que a você mesmo. E isso tudo vai fazer com que o Data Analytics, ou análise de dados, que muitas empresas hoje estão começando a tentar interpretar os dados dos seus empregados, os gostos dos seus empregados, para tentar desenvolver os planos, o Employee Journey, que é um plano desde o início ao fim da carreira do empregado, para tratá-lo como um cliente. Isso vai parecer da idade da pedra, porque toda essa análise de dados e esse Big Data vão ser usados e podem ser usados contra você mesmo. O governo pode conseguir te vender qualquer produto, te vender qualquer teoria política, e você vai ser manipulado e nem vai perceber. Por exemplo, eles podem te monitorar a ponto de que se um grande líder político está fazendo um discurso e você não gosta ou te dá raiva, esse bracelete pode monitorar e eles conseguem te localizar por causa do GPS do celular ou do bracelete e te podem prender, por exemplo. É um exemplo futurista, mas não tanto, porque isso está previsto acontecer nos próximos 10 anos. E é por isso também que o governo, a maioria dos governos, quer que as pessoas usem somente cartão de crédito. Não sou contra o cartão de crédito, eu mesmo uso o cartão de crédito, mas é uma outra forma de controle que o governo pode fazer. Ele sabe exatamente as coisas que você gosta, as coisas que você compra, e por aí ele vai mapeando e fazendo o seu citizen journey, não a sua jornada do cidadão, o seu perfil de cidadão. Porque hoje muitos governos estão implementando isso com a desculpa do estado de alarme e da necessidade de controlar os infectados. Depois que acabar o estado de alarme, eles podem alegar que eles querem continuar com essa vigilância, porque para evitar novos contágios, para evitar a vinda de novos vírus e etc. Então, uma grande batalha vai começar nos próximos anos com relação à privacidade, porque o que os governos estão usando fazendo com que a gente escolha entre saúde e privacidade. Não necessariamente nós temos que fazer essa escolha,
porque podemos ter saúde e privacidade ao mesmo tempo. Os países que mais sucesso tiveram no combate ao coronavírus foram Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, e de maneira nenhuma eles usaram a privação da liberdade para conseguir esse sucesso. Eles usaram certo tipo de rastreamento na população, de tracking, para detectar as zonas de perigo, mas a medida que eles mais aplicaram, que eles mais fortemente aplicaram, foi a transparência, informar a população, reportes, relatórios verdadeiros e claros. Aqui na Espanha, por exemplo, muitos dizem que os números estão alterados, que estão inflados para gerar medo na população e por isso a população optar pela saúde por em cima da privacidade. E também testes, porque uma forma muito eficaz de controlar a expansão do vírus é que todas as pessoas façam o teste, porque se todas as pessoas fizessem o teste, não teríamos que ficar em casa, muitas pessoas já estariam imunizadas e quando você detectasse que uma pessoa com algum sintoma tem o vírus, ela já seria colocada em quarentena e não toda a população teria que ficar em quarentena. O que acontece é que as máquinas que fazem os testes são caras, mas para um governo, o que é 1 milhão de euros? É uma fortuna, mas para um governo comprar uma máquina dessa, tanto que na Alemanha eles estão em processo de compra de uma dessas máquinas que faz um teste que tem 95% de fiabilidade no resultado, porque tem uma outra máquina que é mais barata e que o resultado sai tipo em 3 dias, mas tem 44% de eficácia. Essa máquina mais cara, que custa por volta de 1 milhão de euros, o resultado acho que demora uma semana, mas é 95% de eficácia. Então, o monitoramento, o confinamento não são as únicas medidas eficazes para evitar a propagação, a expansão do vírus. Tomemos como exemplo lavar as mãos. Desde que foi detectado que lavar as mãos lá no século XIX matava vírus e bactérias, porque antes os cirurgiões faziam cirurgia sem lavar as mãos, passavam de uma cirurgia para outra sem lavar as mãos. Depois de que isso foi detectado que realmente matavam os vírus e as bactérias, a população, milhões, bilhões de pessoas hoje lavam as mãos. Por quê? Porque elas confiam nesse dado científico. Não é porque elas têm medo da polícia do sabão. Então, se os dados fossem transparentes, as pessoas poderiam fazer sua própria análise dos dados e cumprir com as regras. Muito mais eficaz do que um controle e um monitoramento extensivo é uma população automotivada e bem informada com dados científicos reais e confiáveis. Porque aí você vai tomar uma atitude porque você sabe que é verdade. Você vai lavar a sua mão porque você sabe que mata os vírus. Você não vai sair de casa porque você realmente sabe que isso é necessário. Hoje nós sabemos se é necessário? Não sei, não sabemos, não temos dados claros. Uma população bem informada pode monitorar a ela mesma e também pode monitorar as ações do governo. Você pode começar a julgar se realmente todas as medidas que o governo está implementando são realmente necessárias e se elas são eficazes ou não. Infelizmente, a maioria dos políticos estragou, né, essa confiança entre a população e a política. E os países e os governos deveriam aproveitar essa crise para tentar recuperar a confiança das pessoas, mas talvez eles não queiram. Eu acho que essa tecnologia é excelente. Eu gostaria muito de ter, por exemplo, monitorado a minha pressão, a minha temperatura 24 horas por dia, mas eu quero que esses dados sirvam para que eu possa identificar o que faz bem para a minha saúde, o que naquele dia não fez bem para a minha saúde, se eu sou um risco para outras pessoas e tomar decisões mais acertadas. Eu sou contra que esses dados sejam utilizados pelo governo. Eu sou contra que o governo utilize os meus dados para me conhecer melhor do que eu mesma
e me influenciar ou me manipular. E o segundo ponto que eu mencionei no início do vídeo é: devemos nos isolar nacionalmente? Cada país deve atuar por si próprio ou devemos cooperar globalmente? Na minha opinião, tanto essa pandemia que estamos sofrendo quanto a crise mundial é um problema global e que só pode ser resolvido com muita cooperação entre as nações, entre os países. A primeira coisa que as nações podem se ajudar é compartilhando dados científicos. Um descobrimento na Itália de manhã pode ajudar alguém em Israel à noite. A China, que já superou o vírus, que já não tem novos contágios, pode dar ótimas lições aos Estados Unidos, por exemplo, de como combater esse vírus. A Coreia do Sul, que achatou praticamente toda a sua curva, pode dar excelentes lições para o Brasil. As nações deveriam estar intercambiando estas informações para conseguir vencer, né, essa crise o mais rápido possível. Outra coisa que as nações deveriam compartilhar são os equipamentos médicos, o pessoal sanitário. Países menos afetados poderiam enviar equipamentos médicos a outros, poderiam enviar pessoal sanitário a outros, mas o mundo não necessariamente é assim. Como de um lado temos bons exemplos, como por exemplo Munique. Munique tem respiradores de sobra, UTIs de sobra, e está convidando os italianos infectados para frequentarem os seus hospitais, porque as UTIs da Itália estão saturadas. Outro bom exemplo, a empresa que eu trabalho está usando a linha de montagem para fabricar respiradores aqui para a Espanha. Mas, por outro lado, temos péssimos exemplos, como por exemplo, a Espanha fez um pedido de máscaras de proteção, porque aqui na Europa já não tem mais para vender máscaras de proteção. O único país que está produzindo essas máscaras é a China, que está se recuperando fortemente, está retomando fortemente a economia. E esse pedido de máscaras foi interceptado e foram vendidas essas máscaras para os Estados Unidos. Então, as nações deveriam aproveitar essa oportunidade para cooperar e não para olhar para os seus próprios umbigos. Então, a humanidade tem que fazer uma escolha nesse momento, se ela vai seguir com a desunião, olhando para o seu próprio umbigo, o que pode até prolongar essa crise e essa pandemia, ou se ela vai optar pela solidariedade, ajudando uns aos outros e compartilhando conhecimento, dados científicos, descobertas científicas e pessoal sanitário e equipamentos. Bom, espero que vocês tenham gostado sobre essa visão sobre o mundo após a pandemia. Isso tudo não fui eu que inventei. Eu li vários artigos do Harvard Business Review. Também li um artigo muito interessante do Yuval Noah, que ele é autor do livro Sapiens e 21 lições para o século XXI, que são livros bem interessantes também, recomendo a leitura. Bom, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo. Tchau e até a próxima!